Bom, então, como nós estávamos expondo aqui, foram descobertas duas fossas, uma a 400 metros do circuito exterior e a outra a 150 metros. Bom, todos os indícios, né, levam a todo um aparato defensivo, né, de grande monta. Né? Então, mas essas fossas circulares talvez fossem um aparato ofensivo, né? Daqueles que atacam o Troia. Você pode julgar pela Ilíada. Bom, alguém eles defendem, né? Não se sabe quem, mas enfim. Mas isso é porque nós temos um viés mitológico, né? O viés homérico, né? Está sempre presente. Mas a arqueologia ela é cega, né? É como a justiça. É totalmente cega. Mas enfim, esses são os indícios. Agora, o mais interessante é que Troia Sexta, que foi escavada pelo Corpus, que é um alemão, Troia tem a tradição de ter sido escavada e até atualmente ter arqueólogos que lideram essas campanhas são alemães, né? São arqueólogos alemães. Ela agora tem 350 metros quadrados, 350 mil metros quadrados entre os 20 mil da cidadela. Então, sabe-se que era um centro urbano de grandes proporções para aquela época. E a cerâmica escavada, naquelas escavações pontuais, confirmam esse novo mapa, né? Eu vou mostrar, não sei se está aqui, se eu tirei essa foto, mas muita cerâmica foi encontrada no que seria a Cidade Baixa. A população urbana estimada é algo entre 5 mil e 10 mil habitantes para aquela época, né? Estamos falando de 1.200, 1.300 a.C., 1.200 basicamente, 250 por aí. E a população total pode ser muito maior, incluindo toda a área rural. E o que foi encontrado na Troia 7B? Nós temos Troia 7A e 7B. Eu estou falando da 6, que a 7 é uma camada um pouco superior. Foi encontrado uma escrita, um selo com escrita hieroglífica luviana. Então, confirma-se que os troianos não falavam grego. Confirma-se que a língua era de origem anatólica, porque o lúvio, né, a língua dos luvianos era uma língua aparentada com palai, com hitita, que era falado na Ásia Menor. Mas ainda assim é indo-europeu. Sim. Esse negócio de indo-europeu, verdade, faz parte desse grande grupo, desse grande grupo, né? Está aqui a foto dos que foram achados. Então, o que foi achado? Resumindo, uma grande cidade com muralhas que, de uma certa forma, atendem, satisfazem os requisitos homéricos, por assim dizer, né? Que estão de acordo com o que está escrito em Homero, que foi uma cidade imponente, grande, né? E que não falava grego. Então, e que não falava grego. Está aqui uma visão geral aqui da cidade. Temos a cidadela com palácio e as construções, digamos, palacianas. E embaixo nós temos a cidade baixa também fortificada. Está aqui uma visão um pouco mais aberta, né? Um pouco mais agora em desenho, né, com legendas do que seria cada prédio ali, ou grande parte da cidade, da cidadela, né? Uma visão aérea, uma reconstrução. Era realmente uma cidade muito grande. E aqui nós temos um mapa onde em cada círculo são áreas onde foram encontradas cerâmicas, né? Indicando ocupação humana. Né?
né? Então toda aquela região ao redor da cidadela, né? Era uma região densamente ocupada pela cerâmica. Note-se que ela não foi escavada, né? Nós temos um estudo geomagnético e depois escavações pontuais. Tanto é que vocês veem os campos ali, né? Em volta. Bom, a Troia Sexta, em 1300, mais 1300 sofre uma destruição. Esse processo de datação, essas datas são obviamente subjetivas, elas não são muito, não objetivas, elas não são muito exatas. Elas são baseadas de novo, em cerâmica, em artefatos que são encontrados naquele mesmo nível arqueológico cuja data se conhece. É assim que é feito. Então, isso não é muito exato. A Troia Sexta A, que vem logo acima da Sexta H, e entre a Sexta e a Sétima há uma destruição, ela foi destruída em 1190, 1180. Então, é logo após o final do período palaciano, ou basicamente na mesma época da destruição dos palácios. Veja que interessante. Então, essa sim claramente sucumbe à violência. Neste caso, há sinais de agressão humana, fortificações reforçadas, armazenamento de víveres, enterros apressados e projéteis que são negligenciados porque não foram usados. Então, e aparente quebra cultural nos níveis posteriores, ou seja, ela parou de ser habitada por um tempo e depois foi rehabitada com outros padrões culturais. Então, veja, esse é o retrato arqueológico que nós temos de Troia. Então, o que foi feito até agora? Primeiro, desde a primeira sessão, nós traçamos uma imagem do que seria a civilização minoica, né? Depois foi construído toda uma paisagem do que seria esse desenvolvimento da civilização micênica, né? Tomando como absorvendo influências tanto da civilização micênica como da civilização hitita. Minoica e hitita. Minoica nos padrões artísticos, nos padrões indumentários, nos padrões arquitetônicos, os hititas, os padrões arquitetônicos também ciclópicos, né? Isso é típico da construção hitita, né? Talvez até na parte administrativa nós vamos ver que há muita influência hitita, eu vou falar daqui a pouco. Então, e que são, vamos dizer, civilizações que se integram economicamente, de uma certa forma, através daquele mundo muito permeável do final da Idade do Bronze, né? Onde existem muitos intercâmbios e um relacionamento que eu vou agora aumentar um pouco, por uma lente de aumento nesses relacionamentos internacionais, entre aspas, que existiam entre as grandes potências do Bronze tardio. Tá? E esse é o tema desse próximo assunto que nós vamos tratar. E aqui, o que é Ilusa? O Ilusa, Ilion, que é Troia. Ilion é outra descrição de Troia que encontramos em Homero. Por que Ilusa? Porque uma outra grande potência tinha sob o seu domínio a região de Ilusa. E essa outra potência era o povo de Ati, os hititas, que entravam em choque com quem? Com os arqueaulas. Quem são os arqueaulas? Essa é a grande questão.
Vamos fazer uma pequena recapitulação. As tabuletas do linear B, elas oferecem certas pistas em referência que pistas elas oferecem com relação a conflitos? Nenhuma pista. Lembra que as tabuletas são o livro-razão do palácio, né? É o registro contábil da vida palaciana, né? Econômica palaciana. Econômica para nós, para eles talvez religiosa. Então cuidado com as palavras, né? O que é econômico para nós, para eles pode ser religioso. Mas existem algumas referências interessantes. Não temos referência de conflitos, mas temos uma referência que fala de mulheres de Toróia. Torógia. São mulheres de Troia. Está escrito literalmente na tabuleta. Achado em Pilos. Mulheres cativas de Assiauija. O que é Assiauija? Não, Ásia. A Ásia, que nós chamamos hoje, ela vem do hitita Assiauija, que era uma região, uma pequena região da Anatólia. Isso para nós virou Ásia. Essas tabuletas são de Pilos. De Pilos, tabuletas de Pilos, micênicas de Pilos. Sim, mas é elas que falam de mulheres cativas de Troia. Mulheres de Troia. E falam de mulheres cativas de Assiauija, que nós sabemos já que quer dizer Ásia, por outras referências hititas. Referências a estrangeiros nas tabuletas em linear B. Quinidícia. São os que vêm de Cnidos. Cnidosianas. Mulheres de Cnidos. Os cipriotas. Quipirígio. Lembram que é silabário. Então, eu preciso, quando existem duas consoantes, eu preciso jogar uma vogal para que ela vire uma sílaba. Então tem letra demais. Egípcios, Aecupitijo. Egípcios. Milésios, de Miletos. Miratijo. Lembre-se que o L e o R são intercambiáveis no micênico, na linear B. E aí vocês encontram aonde foi achada a tabuleta. Dos milésios, quem fala? Onde foi achada? Em Tebas, em Pilos. Egípcios, em Pilos e Micenas. E cipriotas, em Cnossos. E nós já sabemos que os minoicos tinham colônias ou estabelecimentos em Chipre, através de escavações arqueológicas em Chipre. Então vejam, o que quer dizer? Os micênicos eram muito internacionais. Então, todas aquelas cerâmicas que foram encontradas em todas aquelas localidades da costa da Palestina, da Síria, no Egito, em Chipre, etc., na costa da Anatólia, esses locais têm referências às tabuletas que foram encontradas. Vamos falar um pouco do Império Hitita, porque agora aparecem as coisas mais interessantes. A partir do final do terceiro milênio, início do segundo milênio antes de Cristo, ondas de povos indo-europeus chegam à Anatólia. São os povos de Ati, os atianos, ou conhecidos entre nós como hititas. É um povo de língua indo-europeia, dentro daquele grande grupo indo-europeu, né? Que ocupa, que fala de língua nesita, que ocupa a parentada do palaio e do luviano, né? Que ocupa a Anatólia Central. Outros povos indo-europeus também ocupam a Anatólia, os palaios e os luvianos.
Então, você basicamente tem esses três povos que ocupam a Europa, a Anatólia. A Anatólia, todos vocês sabem, hoje está ali, ó. A ponta dela é a Ásia Menor e o centro dela é a Turquia hoje, né? Então, toda aquela região que hoje, muito recentemente, é a Turquia, né? Porque antes não era, né? Ela constitui a Anatólia. Os palaios ficavam mais ao norte, os nesitas, se falava a língua nesita, ficavam no centro-oeste, e toda essa margem ocidental, que é conhecida como Ásia Menor da Anatólia, ficavam os lúvios, os luvianos. Falavam lúvio. Desculpa perguntar, mas que aparência tinham os hititas? Morenos? Claros? Não, eles eram claros, não eram morenos. Eles eram tipo pele clara. Caucasianos. Eram caucasianos, eram indo-europeus. Claro. Nem sempre indo-europeu é claro, tem os índios, né? Que são um pouco mais morenos. Mas enfim, eles eram claros. E eu vou mostrar um pouco, eu vou falar um pouco deles daqui a pouco. Então, em 1650, vejam a sincronicidade dos eventos. Quando na Hélade você existe um movimento de formação dos grandes centros palacianos micênicos, na Anatólia já não só você tem uma civilização que se estabelece, mas que se centraliza através do Império Hitita, que se inicia mais ou menos em 1650. Então, em 1650 em diante, existe toda uma entidade política chamada Império Hitita. No Egito já existe, obviamente, o reino, o Império Egípcio, né? E você tem Mitanni de um lado, e que depois vira a Síria, né? E depois temos a Babilônia, a Mesopotâmia. Então, essas são as grandes potências. A Hélade, os micênicos começam perifericamente a entrar nesse universo das grandes potências. Esse é o mundo geopolítico do final da idade do bronze tardio. A escrita é reintroduzida na Anatólia na forma cuneiforme pelo nascente Império Hitita, escrita e decifrada completamente num período que começa em 1910 até 1946, quando ela é definitivamente decifrada. E ela tem uma influência mais oriental, né? Que tem a escrita, acho que é cuneiforme. Exatamente. Ela tem influência cuneiforme pura. Tá? Influência, supõe-se que Mesopotâmia, né? Torna-se elemento essencial na administração desse império para registro de que eventos? Só administrativos? Não. Eventos administrativos, de eventos históricos, correspondências, decretos, textos mitológicos, religiosos e literários. Então é exatamente a fonte que o historiador espera encontrar. Fonte primária ideal, né? Não é um registro contábil, puro e simples, que nós temos, nós não, né? Que os especialistas tiveram que sofrer, criar toda uma história de uma civilização a partir de registros contábeis. Aqui não, aqui existe uma sucessão de eventos, existem correspondências diplomáticas entre as várias potências da época. Então, os textos hititas revelam localidades intrigantes, como Ilúzia, Taurúgia, Achiua, Achiua é o diminutivo de Achiaua, Milauanda e Lasba. O que vocês reconhecem daqui? Ilúzia, né? Querilho, esse segundo, não tenho ideia, Tarúzia. Tarúzia só pode ser Troade. Aquiuaua são os aqueus, Milauanda, Mileto, e esse Lasba? Ilha de Lesbos.
Então vejam vocês, então agora nós temos de uma outra fonte alguém que nos dá uma visão, mesmo que parcial, de uma região da qual nós só temos, se a identificação for correta, se os nomes que nós damos aos bois são exatamente os bois que nos interessam, evidências que eram somente arqueológicas e de textos contábeis. Então, veja, agora é possível talvez fazer um certo tipo de associação. E é exatamente o que nós vamos tentar fazer agora. O rei hitita Tudhaliya, primeiro ou segundo, um dos dois, que reinou em 1385, esmaga uma confederação de Assuan. Isso se pronuncia, que eu já vi, Ashuan, com dois S em Tita, tem o som de CH, localizada no extremo oeste da Anatólia. Fazem parte da confederação Luca, uma série de outros locais, até o Ilúcia e Taurúcia, nessa ordem, do sul para o norte. O que é Luca? Lícia. Então, Líquia. Então veja, o Ilúcia, Ilusa, o Ilius, caiu o W e ficou Ilius. Taurúcia, Troade. Então essas são as associações que vão se fazendo com os locais que são mencionados ou por Homero ou por tradições posteriores da história arcaica ou clássica. Bom, a questão crucial, quem são os Ahiawas? Ahiawa é o local, tá? É o local, Ahiawa é o local. É um local geográfico. Durante 3 décadas se debateu onde ficaria esse local. Depois de 3 décadas de intensos debates, 95% dos especialistas, historiadores e arqueólogos identificam a Ahiawa como terra. Identificam como algum local no continente heládico. Algum local no continente heládico. Não se sabe bem. Eu vou explicar por que algum local no continente heládico. Encontra-se também nos textos, quer dizer, depois de 30 anos de debates, acalorados debates, até teve trocas meio agressivas entre os especialistas, mas agora aqueles que não acreditam não são considerados mais como historiadores sérios, chegou nesse ponto. Um outro nome aparece nos arquivos hititas. Um sujeito chamado Ataraxia. Ataraxia. Quem seria esse Ataraxia? Que é um homem que vem de Ahiawa. Esse nome foi identificado como Atreus. Quem é Atreus? Na mitologia, um nome heleno. Claramente heleno. E esse Ataraxia desenvolve atividades militares no sudoeste anatólico em cerca de 1400 a.C. Então, se Ahiawa é algum local da Hélade, nessa época nós temos a civilização micênica, e esse Ataraxia, que pode ser ou não identificado como Ateu, desenvolve atividades no sudoeste anatólico, então nós teríamos micênicos ativamente atuando, né, ou ativamente presentes no sudoeste anatólico. Obviamente desafiando o quê? O domínio regional hitita. E Lúcia aparece novamente nos arquivos durante o reino de Muwatalli II, em cerca de 1310 a.C., para por fim
as ações de um Piamaradu na região que tem apoio do rei de Aquiaua, na região. Bom, vou ler de novo. Esse Piamaradu era um sujeito que estava conectado, que tinha ligações com o rei de Aquiaua. E era um troublemaker, na verdade, para os hititas, porque ele sempre estava organizando revoltas contra o domínio hitita, incitando os pequenos principados da costa da Anatólia a se revoltarem contra os hititas. Obviamente, a mando de quem? Do rei de Aquiaua, que tinha os seus próprios interesses na região. Você vai falar, interesse na região? Bom, a Ásia Menor foi colonizada por quem? Até recentemente, até o século XIX, a maior parte da população da costa da Ásia Menor era de quem? De gregos. Até a troca das populações, Esmirna e muitas outras cidades. Então vejam que desde 1300 a.C. nós teríamos helenos não só colonizando certas áreas, como eu vou mostrar, mas como tendo pretensões hegemônicas sobre aquela região. Agora veio mais. Ilúzia é pacificada pelo rei Tito em 1310, ou seja, parece que há um confronto entre essas duas forças, e aí aparece Troia, e é entregue a quem? A um príncipe que é chamado do quê? Alexandro. Está no texto hitita. Alexandro. Qual era o segundo nome do pai? Alexandre. Outra coincidência. Aliás, é um mar de coincidências, né? Parece que o acaso todo, né, conspirou aí para que as coisas, né, coincidissem. O Ataraxia, está faltando um aqui, o Ataraxia, ele também age em Alácia. Alácia é outro nome para Chipre. O que nós temos em Chipre? Infindáveis evidências arqueológicas de ocupação primeiro de minóricos, depois de micênicos. Em micênicos não, nós temos a colonização efetiva. Tanto é que se fala grego em Chipre, até hoje. E existem estabelecimentos micênicos que vêm dessa época, do final da época palaciana. Interessante isso também. Encome e outros centros de Chipre. Então os hititas dão para nós um panorama agora histórico de quem está fazendo o quê. E esses Aquiauas são muito atuantes. Então, qual a impressão que nós temos aqui? Ó, esse aqui é um mapa. Aqui todos esses nomes vão aparecer aqui. Alguém enxerga alguma coisa? Não? Vocês estão vendo Lucia, vocês estão vendo o reino de Serra River, Mira, que fica mais ou menos no centro da Ásia Menor. Embaixo fica Lica, Luca, né? Lícia. E aí vocês têm uma série de cidades, Milauanda, Miletos, Cnido, e uma série Troia, tem aqui outra província, que é difícil de pronunciar. Você tem a setinha do mouse, é isso? Ah, tá aqui, ó. Perfeito, aqui, ó. Aqui é Lícia, aqui é Luca, aqui é Milauanda, que eu também não enxergo, isso aqui está minúsculo. Não aparece. Aqui nós temos, não consigo ler isso aqui, vocês estão lendo isso aí? Aqui tem a Serra Riverland, que é um pequeno reino que estava ao sul de Troia. Aqui tem o reino de Mira. Esses são os pequenos principados que estavam sob domínio hitita, nos quais os Aquiauas e os hititas estavam sempre em combate. Os gregos arcaicos colonizaram essa área toda,
depois da queda do Império Hitita. Toda essa área O virou fim Magna. do Império Hitita é o fim da Idade do Bronze, conhecido. Isso, conhecido pela Idade do Bronze. Aí nós temos a chegada dos frígios e outros povos que ocupam a... Essa é uma idade difícil. O fim da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro ele é claro no Egito, porque você tem uma certa continuidade, em certas áreas é um pouco obscuro. Bom, então vejam, eu tenho outro mapa muito melhor, está aqui, ó. Não, acho que o melhor mapa é esse aqui. Esse é o melhor mapa. Veja, então aqui está claramente definido o que está em marrom e bege, em marrom escuro é o centro do Império Hitita. Em bege são as áreas de influência, de domínio, de hegemonia do Império Hitita. O que está em verde é o quê? Micênio. Civilização micênica. E tem um outro verde para lá dos hititas, o que é aqui? Para onde? É Ocidente ou Oriente? Do lado direito. Oriente? Opa. Aqui nós temos Mitanni, que virou a Síria, e aqui temos a Mesopotâmia, a Babilônia. E aqui é o famoso ponto de encontro em que várias vezes os hititas e os egípcios se encontraram na famosa Batalha de Kadesh, né? Vocês já se fizeram vários documentários em que houve, na verdade, um empate. Os egípcios alegam que eles ganharam e os hititas dizem que eles ganharam. Mas a vitória teria sido dos hititas se não fosse um grande golpe de sorte de Ramsés II ou terceiro, que faz a memória agora, mas enfim, que ele saiu disparada e... Mas enfim, isso é Qual que é a história? a Batalha de Kadesh, dos grandes, a Batalha dos grandes impérios da época. Disputa pela Síria, pela Palestina e pela essa área toda. Mas enfim, é nesse cenário geopolítico, é que encontramos os grandes heróis gregos. Agamenon e companhia são referências, imagens, projeções dessa civilização micênica. Tá? E que se refere ao quê? A uma luta por uma cidade que realmente os arquivos hititas, né? Os arquivos hititas atestam a existência de não uma, mas várias batalhas em vários locais pela predominância, pela hegemonia, pelo controle da costa anatólica. Então, há muito mais na Ilíada do que simplesmente uma batalha. Né? Então, as evidências documentais atestam a existência de conflitos entre aqueus e hititas. E os helênicos, não se pode falar em helênico nessa época, em helenos nessa época? Isso aqui eu vou falar no dia 1º. Você vai falar no dia 1º? Sim. Você vai falar um pouco de ali, aqueus, se a identificação for correta. Então vejam, esse povo se apresentava frente aos hititas como um povo unido. Mas as evidências das sabuinhas é que existiam reinos independentes. E agora? Como é que ficamos? Por quê? Porque existe um documento em 1400 que diz que existia um registro de arquivos de atividades belicosas entre hititas e otreus. Um outro documento, em 1285, existe uma carta endereçada de Muatali II ao senhor ao principado que fica logo ao sul de Ilhusa, que é do Rio Serra, terras do Rio Serra,
onde os aqueus são mencionados também, de novo, por uma atividade belicosa. Em 1285, é muito próximo do que seria a data da Guerra de Troia. E Lusa é ocupada por Piamaradu. Esse Piamaradu era um aliado dos Arquial. Então nós temos um governante micênico, entre aspas, que ocupa Troia, segundo os relatos dos hititas. Muatali II envia tropas e restabelece o controle hítita, retoma do controle micênico Troia. Então Troia troca de mãos, segundo o que está escrito nos registros dos arquivos hititas. Existe um documento terceiro, de cerca de 1260, diz que uma carta do Atizuri III ao grande rei. Quem era chamado de grande rei do bronze tardio? Somente o faraó egípcio, o rei da Síria e o rei da Babilônia. Só. Como um rei do pequeno principado de Pilos podia ser chamado de grande rei? Como um pequeno rei de Tirinto poderia ser chamado, ou de Aios Vassílios, que é um outro palácio que foi encontrado recentemente na Messênia, às margens do Eurotas, pode ser chamado de grande rei? Há uma contradição entre o que as tabuletas dizem e como os Arquiaos se apresentam para o mundo. Nesse documento, o imperador hitita reclama das atividades do Piamaradu em Ulúzia. E Laspa, em Lesbos, não só toma Troia, como toma Lesbos, que estava sob controle hitita. Toma escravos e foge e os leva para Milauanda, que estava sob controle dos Arquiaos. O que nós temos historicamente, através de evidências arqueológicas, que Milauanda foi ocupada e colonizada por micênicos, em função da produção de, não só produção importada, né, de cerâmica, e de todas as construções que as escavações revelavam. E nessa carta, o Hattusili III, relembra que essa carta foi dirigida ao grande rei de Arquioaba, ambos já brigaram por Ilúcia no passado, mas agora são amigos. Veja, é uma carta diplomática, ele está tentando diplomaticamente resolver. Por quê? A situação, porque a capital Athens está no centro da Anatólia, uma distância muito grande é uma área periférica, a costa da Ásia Menor. Então ele quer restabelecer a ordem real sob controle, sem enviar tropas, mas ele já enviou tropas várias vezes. E ele condena o asilo dado por Tauagala. Está faltando um A aqui, Tauagalaua. Tauagalaua, está faltando um A depois do L. Que é identificado como Eteocles, que deu asilo aos rebeldes hititas, que fugiram para Milauanda. Então veja, nós temos uma série de nomes que são identificados com nomes gregos, temos uma série de ações da Ásia, teoricamente, micênicos na Ásia Menor, e o contexto, o cenário é muito mais complexo do que o descrito por Homero. E aqui está uma representação de uma embaixada, se não me engano, aqueia, que se encontra com emissários hititas. E vocês têm ali o
Tagawalawa, que é o príncipe de Ahiawa, né? É senhor, provavelmente, de Milauanda, Miletos. E aí você tem também o líder hitita, o líder lúvio, né? Piyamaradu, que ele vem daquela região, e o dignatário hitita, que é o número 5, que está lá representado. Então, isso aqui é uma reconstrução artística, né, do que seria esse encontro diplomático. Existe um último documento, o documento 4, já no final da Era Palaciana, ou nos estertores da Era Palaciana, que é endereçado ao governador hitita da Anatólia Central por Tudhaliya IV. Acho que é o penúltimo documento. Nela fica claro que o rei de Lúcia, naquela ocasião chamado Walmu, foi deposto e restaurado, e foi depois restaurado por Tudhaliya IV, porque não esqueça que antes era um governante que era o Piyamaradu, né, que era um súdito micênico, né? Eles reconquistam. Milauanda e Milauanda, né, parece ter sido recuperada pelos hititas, né? Olha que interessante, né? Que esse Piramandu aí lembra Príamo, né? Exatamente. Lembra Príamo. E Príamo, na mitologia, ele tem um episódio, quando o Hércules faz a primeira destruição, ele fica derrotado e fica refém. A Hesíone, que é a irmã dele, compra a liberdade dele. Ela dá uma peça da vestimenta dela, simbolicamente, como compra, né? E aí ele fica com o nome Príamo, quer dizer, aquele que foi resgatado. O que você acabou de contar agora é mais ou menos isso, né? Alguém caiu no domínio e aí foi... Isso, ele foge depois. Bom, nós não sabemos muito bem o que aconteceu, porque esses aqui são registros históricos da história, são registros dos arquivos, né? Assume-se que seriam, segundo a interpretação hitita, porque vejam bem, esses registros passam sempre, não se pode confiar muito nesses registros, mas descreve uma situação de beligerância clara, né? E claramente fica estabelecido que aquela região das Agamenônidas estava em constante disputa entre duas potências hegemônicas regionais, né? Então, Milauanda é recuperada, cai na mão dos hititas, e o último documento, é o documento 5, também daquela época, a carta endereçada ao rei de Amurro. Amurro é a região que fica hoje, seria hoje o norte do Líbano, é o Principado. Pelo imperador hitita, que aquela região está sob a influência hitita, na qual ele põe o embargo aos navios da terra de Ahiawa. Ou seja, então nós temos uma frota micênica que atuava na costa libanesa, atual Líbano, fazia algum tipo de intercâmbio, e o imperador tipo, não impeça que eles façam uma porta e façam qualquer tipo de comércio, intercâmbio. E retira do Ahiawa, do rei de Ahiawa, da lista de grandes reis. Porque depois você vê no registro cuneiforme um traço em cima do nome dele. E é exatamente a época em que os impérios, os palácios são destruídos. Então, bom, foram destruídos os palácios, não existe mais tem ele fora. Então, veja, tudo faz sentido. Quando as tradições homéricas, os arquivos hititas e mais as evidências arqueológicas e todas as descobertas arqueológicas fazem sentido. A única coisa que não faz sentido é as tabuletas, por uma interpretação talvez errônea, porque os aqueus
se apresentavam externamente como uma frente unida. Não existia ali tebano, micênio ou messênio ou cretense. O que a forma como a identidade que era refletida pelos hititas, dos aqueus, era uma identidade única. Então, como conciliar isso tudo? Né? Então, conclusão, Troia foi histórica. Confederação. Isso é uma possibilidade. Troia foi historicamente algo de conflito entre micênios e hititas, mas não foi um conflito, foram vários. O contexto geopolítico regional oferece um fundo histórico para uma poética guerra de Troia. Os micênios foram atores emergentes num cenário dominado originalmente, inicialmente, por hititas, egípcios, assírios e cassitas. Né? Cassitas eram um outro povo aqui, mas ligados mais à Mesopotâmia, ao norte da Mesopotâmia. A tradição épica homérica tem comprovadas origens no período. Óbvio, né? Depois de tudo isso, não vai saber. Então, a Guerra de 10 anos, na verdade, pode ser uma guerra muito maior do que 10 anos, que representa poeticamente as várias disputas históricas entre micênios e hititas no extremo ocidental da Anatólia, ou mesmo na Troia, ou mesmo em toda a costa anatólica. Então, por isso a guerra de 10 anos. Porque não, são 50 anos ou 100 anos de guerra. Bom, então essa é a palhinha de Guerra de Troia, Micênio. Esse é o grande quadro das grandes potências do cenário geopolítico. E agora nós vamos para o final, os 5 slides, para falar um pouco da destruição dos palácios micênicos e o fim da civilização micênica. As destruições ocorrem no final do Heládico Tardio 3b. Tá? O 3b acaba em 1200, mais ou menos. E o início do 3c, que é o Heládico Tardio 3c, ele começa mais ou menos em 1200. Né? Então, entre o final e início do final do 3b e início do 3c, nós temos uma destruição completa de todos os palácios. O que nós temos em termos de evidência arqueológica? Em muitos casos, falta um S aqui, existem sinais de conflagração intencional. O que é conflagração intencional? É fogo que foi causado não de maneira natural, mas de maneira intencional. Tá? Destruição intencional. Segunda evidência, óbvio que a estrutura palaciana não é restabelecida depois da destruição, os palácios desaparecem. Então, terremoto, tsunami, desastre natural não explica o não restabelecimento dos palácios. Não existem indícios convincentes de invasões de outras culturas ou povos, não existem. Mas se procurou, mas não existe. Tá? Existem pequenas modificações estilísticas, coisas que não, de maneira nenhuma, poderiam explicar uma destruição em massa. Em Pírios, curiosamente, as tabuletas descrevem intensos preparativos de defesa e principalmente preocupação com ataques via mar. É isso que são as grandes evidências dessa destruição. Agora nós vamos para evidências no nível mais macro, não da destruição em si. As evidências arqueológicas posteriores à distribuição da Hélade demonstram o quê? Queda populacional no continente heládico, ou seja, a população vai escasseando. O que quer dizer isso?
condições de reprodução difíceis, ou migrações para outras localidades, saídas, né? Ou taxa de reprodutiva baixa e baixo índice de sobrevivência, baixo índice de natalidade com sobrevivência. Uma peste. É a teoria da seca, né? De uma seca que teria assolado a região. Eu vou falar sobre isso. Entendeu? Nós temos sinais de menor consumo nutricional na análise dos cadáveres, dos esqueletos, dos restos mortais. Temos redução da sofisticação material e da complexidade social em muitas localidades, ou seja, o padrão de vida cai. Toda aquela sofisticação palaciana, aquilo lá desaparece. Então, Muito depois da destruição, né? Nesse período em Creta, tive cidades refúgio, né? Aqui eu vou falar daqui a pouco. Temos novos padrões arquitetônicos, totalmente diferentes. Desaparecimento total da escrita. O silabário desaparece. Então, o silabário era produto dos palácios. Uma vez que os palácios desaparecem, desaparece a escrita. Ou seja, a população não dominava a escrita, então era uma pequena elite que dominava a escrita. E mudança do aparato bélico. Mudança do aparato bélico se pode, é claro aqui, né? Desde o aparato bélico vai ficando cada vez menos sofisticado, menos imponente. Com o fim dos palácios em 1200, note-se que em 1100, na época pós-palaciana, os helmets, como é que eles chamam os helmets? Elmos. Como é que é? Capacete. Capacete. Não, Os elmos. Os elmos tornam-se toscos. Dá para se ver. E tosco até na representação gráfica dele. E está aqui uma representação do que seria uma biga e toda a parafernália bélica dessa época micênica pós-palaciana. Algo muito mais tosco e menos elaborado. E sempre voltado para o mar sempre presente. Tá? Bom, outras evidências. Bom, então eu já falei aqui. O mais importante é a redução da sofisticação material e o menor consumo nutricional e queda de população. Isso só pode dizer que pessoas migraram ou morreram, né? Mas sem ataques, não houve ataque, não houve invasão. Outras evidências, agora um nível mais macro ainda, em termos do que acontece naquela região do Mediterrâneo Oriental. Egito registra as invasões do povo do mar, exatamente nessa época. Quem são os povos do mar? Cíprios. Vamos falar sobre isso, se vocês quiserem. Chipre e algumas ilhas do Egeu apresentam evidências pontuais de prosperidade e de novos estabelecimentos urbanos, de caráter micênico. A decadência e desaparecimento do Império Hitita. O Império Hitita também some. Nessa mesma época, tudo acontece pouco depois, né? Ele some um pouco depois. Ele some na época não palaciana. 1100, aí desaparece. Filisteus se estabelecem na costa palestina, tendo não só cerâmica egéia, mas como hábitos alimentares do Egeu, vestimentas do Egeu e uma série de outras características que os levam para o Egeu. Egeu é uma forma de dizer que ele era micênico, mas os especialistas não gostam muito dessa. Preferem o termo Egeu, porque não sabem se vem de Chipre, de Creta, ou sabe lá de onde. Mas a cultura daquela época era micênica, não há sombra de dúvida. Mesmo que a origem tenha sido de Chipre, ou de... Eu não acredito que tenha sido de Chipre, porque Chipre recebe um contingente micênico. Habitantes de Creta, agora vem o que você acabou de falar, estabelecem-se em centros de difícil acesso e facilmente defensáveis, em topos de montanha, em lugares
dificílimo acesso. Então toda aquela riqueza urbana agora se contrai e se estabelece em pequenas vilas no topo de montanha. O que aconteceu com toda aquela sofisticação? Desaparece. Tirinto é uma exceção, apresenta evidências de grande atividade urbana e de intercâmbio com o Mediterrâneo, mas sob uma outra organização que não palaciana. O palácio é reocupado, a cidadela é reocupada, o palácio é destruído. Parte das ruínas do palácio são reocupadas, há uma pequena reconstrução de parte do palácio, mas sobre outra estilo arquitetônico. O Mégaron desaparece e aquele local passa a ser cultuado como algo, um culto ao passado heróico, por grupos que agora disputam a liderança, digamos assim, o poder, né, naquela região, mas não mais naquele formato religioso, e mais um formato talvez laico, menos religioso, seria mais correto, e sem aquela interferência do Estado, porque o Estado desapareceu. Agora é um novo tipo de ocupação. É uma civilização que tenta se reorganizar de uma forma diferente, ainda com pesados traços micênicos culturais. E um novo padrão cerâmico aparece, que é o padrão do Heládico Tardio, que eu mostrei para vocês na sessão passada, todos os padrões, do Heládico III C. Esse padrão vai até 1000, mais ou menos. Não, na verdade ele vai até 1050, 1020, depois de 1020 a 950, vai o submicênico, e depois começa o proto-geométrico, 950 a.C. Bom, como explicar tudo isso? Não foi pelos troianos e pela guerra de Troia, né? Aqui há um movimento muito mais subterrâneo, muito mais estrutural, né? Então, colapso, mas causado por invasões históricas, bom, isso era o que se pensava há um século passado e isso já foi descartado. A invasão dórica não atua sobre todo o Mediterrâneo Oriental. Mesmo porque os dórios teriam proveniência continental, quem está falando de falso mar, que tem navios, que já tem tradição. Vamos lá. Catástrofes naturais era o que se pensava até 20 anos atrás. 20, 30 anos atrás. Mas era Santorini, né? Vulcano. Santorini foi bem atrás, mas uma série de terremotos. Houve uma série de destruições causadas por terremotos, mas depois do terremoto há uma reconstrução. Não há uma mudança civilizatória depois do terremoto. O terremoto não explica mudança de padrões de comportamento, de reprodução social. Esgotamento de recursos naturais. Essa é uma boa tentativa. Foi o Rhys Carpenter que em 73 ou 76 deu criou essa hipótese, desenvolveu essa hipótese. Mas foram feitos certos estudos. Existem certos indícios de certo esgotamento, mas o único grande estudo sobre esse assunto foi feito na planície de Argos, no Vale do Berbate, em certas áreas ali, e esses estudos revelavam que não há um esgotamento tão grave dos recursos naturais. Que a civilização micênica usou e abusou dos recursos, não há sombra de dúvida. Mas a mesma civilização helênica drenou rios, drenou pântanos, criou uma série de melhorias, né, que nós falamos na sessão passada. E era muito preocupada com o abastecimento de água, né, com a plantação, a drenagem de pântanos e a secagem de regiões alagadas, controlar o fluxo dos rios, como toda a civilização médio-oriental, para a produção de alimentos.
As evidências arqueológicas mostram isso. Mas o período de seca teria contribuído, inclusive, para a secagem desses pântanos. Esse é o item de número 5. Ápice de um longo ciclo climático de secas, de um esquentamento, né, climático, parece que chega ao seu ápice exatamente nessa época. Aí sim, estudos mostram que existem evidências de um longo ciclo que começa um ou 2 séculos antes, termina 2 séculos depois, mas que chega ao ápice exatamente no fim do bronze tardio. Existem essas evidências. Mas não se sabe bem quais são os efeitos dessa seca. Porque há toda uma mudança de padrões, né? O que essa seca pode ter provocado, na verdade, são migrações, uma série de migrações de um lugar para o outro. Pessoas que mudam, grupos sociais, grupos de povos que mudam de um lugar para procurando lugares mais férteis. Há indícios de que esse é um momento de grandes, por exemplo, os povos do mar. Quem são esses povos do mar? Sabemos que são filisteus, palesetes, né? Temos os Luca, temos os Serdanas, que talvez venha da Serdana, uma série de outros. Quem mais? Danos, né? Os Danos estão nessa lista, e uma série de outros povos ali. É uma salada de fruta de povos. Mas será que todos eles foram atingidos pela seca no mesmo? Tem gente da Sardenha até a Ásia Menor, até o que hoje seria a Cilícia. Mas ou seja, a seca é um dos elementos que está representando um papel ali. As grandes migrações de povos que já estão estabelecidos parece que também desempenham um certo papel nesse momento de desestruturação. Mas talvez o mais importante seja a desestruturação das linhas de fornecimento de matérias-primas e suprimento de artigos de prestígio social. Porque sem bronze, acaba a idade do bronze, sem cobre, sem estanho. Então, se nós temos um Mediterrâneo totalmente estável, povos do mar, não temos mais palácios, já toda a estrutura social desaba. Toda aquela estrutura pelo qual a sociedade se reproduzia e se alimentava, desaparece. Então você tem um nítido queda de sofisticação, queda de consumo de nutrientes e queda populacional. Mas o que desencadeia tudo isso é que não está muito claro. Você sabe quais são os elementos, mas como eles estão encadeados não se sabe até hoje. A incapacidade dos palácios em preservar o seu monopólio político, religioso e econômico. Isso é uma outra teoria que diz, olha, talvez essa exploração excessiva de recursos naturais e de recursos humanos tenha levado, no evento de um terremoto, de uma grande catástrofe, a uma queda dos palácios. Né? Os palácios não estão cumprindo com o seu papel aqui. Não esquece que nós temos aristocracias, né? Quer dizer, esse acúmulo de riquezas vai gerando competidores. Esses competidores podem ter derrubado os palácios através de uma revolta, ou enfim, aliando-se a essas ondas migratórias dos mesmos povos que estavam já presentes nessas mesmas áreas, que procuram novos locais, podem ter se aproveitado dessa situação e derrubado os palácios. Então, é uma situação totalmente em ebulição. Mas a destruição dos palácios é um período de, sei lá, 50 anos. Se cai todos. Cai tudo de uma vez. 50 anos desaparece a idade do bronze, toda essa civilização. É um grande mistério. O que nós temos é elementos que
compõem a receita. Não sabemos como misturar esses elementos para fazer o bolo. A gente sabe que esses elementos estão presentes, pelo menos alguns deles. A pirataria, eu falei da pirataria. Existe uma série de papers e artigos explicando os povos lá como piratas, que procuram refúgio na atividade de saques, né? Porque existe um aquecimento climático e as terras não são férteis e se lançam no mar. Aliás, os egípcios definem os povos do mar como aqueles que moram nos navios. Né? Essa é a definição dos egípcios. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje.